Boa noite, muito bem-vindos. Começando com o nosso livro Mantras de Vida de Loester. Tenho sempre boas companhias espirituais porque atraio elas pela minha conduta. Só recebo influência de Deus ou de quem Ele determinar. Que assim seja. No Livro dos Espíritos, terminando o item Desigualdades Sociais, é a pergunta 807. O que se deve pensar daqueles que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em proveito próprio? Merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Porque assim é a lei de Deus, né? A gente passa pelas mesmas dificuldades dos outros para aprender a tratar todo mundo direito. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que é a introdução, que está fazendo um paralelo entre a filosofia de Sócrates e Platão e o cristianismo e o espiritismo. Então vem a citação da filosofia de Sócrates e Platão. Após a nossa morte, o gênio, que em grego eles chamam de daimon, que é traduzido por demônio, que nos fora designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. E, de acordo com o Espiritismo, diz que essa é a doutrina dos anjos guardiões, os espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, em seguida, a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Outra citação. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Aqui a explicação. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada como uma parte ruim, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou os demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponha em qualquer lugar a palavra... Ponha em lugar da palavra demônio a palavra espírito e terá a doutrina espírita. Ponha a palavra anjo e terá a doutrina cristã. Vamos para uma outra citação. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão,
é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos que pelo que respeita a esta vida que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? E aqui ele diz que o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Uma última citação. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamento, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de se elevar para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma e insistem na diversidade da situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põem sob as vistas. E vai continuar com esses paralelos aí. Nós estamos no item 8 e são 21 itens. Então, vamos continuar por mais alguns dias. E vamos terminar, então, com as trovas do livro Trovas do Outro Mundo, as trovas de Lauro Pinheiro, que ele intitulou Trovas Apenas. O céu conta com 2 ralos para limpar o destino. Instrução é o ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Se sofres dores crescentes, não esmoreças na estrada. Quando chega a meia-noite, é hora da madrugada.